Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Em vídeo anterior, eu informei que pelo mapa de astrologia horária, ao realizar uma atualização de previsões, ficou confirmado para mim que Lula deve ganhar como presidente no ano de 2022, a não ser que aconteça alguma coisa muito intensa, marcante, muito significativa para mudar essa previsão. Mas ao que tudo indica, Lula deve ganhar para presidente no ano de 2022, né? Essa previsão ainda pode mudar. Até o último momento a previsão pode mudar, porque o destino não é pré-determinado, o destino não é uma linha reta, tá? O destino pode mudar. Essa mudança não acontece de maneira banal, arbitrária, de qualquer jeito. Mas existe a possibilidade de mudar, tá? Desse destino mudar. Embora nessa altura do campeonato, acredito que seja difícil que isso aconteça. O que eu vou fazer agora é olhar em dois outros oráculos. Um dos oráculos vai ser esse aqui, que é um baralho cigano, baralho Petit Lenormand. Então eu vou usar esse baralho para ver quais são as chances, para estimar, né, quais são as chances do Lula ganhar as eleições no ano de 2022. E eu tenho outro oráculo aqui, que é esse tarô, um tarô de Waite, tá? E eu vou usar esse tarô para também ver quais são as chances do Lula ganhar no ano de 2022. Já que o mapa de astrologia horária aponta Lula como ganhador para a presidência no ano de 2022, eu vou afinar essa previsão com os oráculos. Em primeiro lugar, o baralho cigano. Vamos ver o que o oráculo me aponta. Tá? Vou tirar uma primeira carta, agora aqui. Saiu a carta da raposa, em primeiro lugar. Vamos ver as outras cartas, o que é que elas me apontam. A carta da foice, do lado direito. Agora eu vou tirar uma carta do lado esquerdo. E vou fazer a previsão, tá? A carta do jardim. Mais uma carta. A carta dos peixes. E vamos ver mais uma carta aqui. A carta da lua. Então foram 5 cartas que eu tirei. A carta central saiu como a carta da raposa. A carta da raposa não é muito positiva. Ela coloca em questão se o Lula realmente vai conseguir ganhar essas eleições. Então o mapa horário fala que sim, né, que o Lula deve ganhar as eleições presidenciáveis em 2022, mas a carta da raposa diz que esse destino ainda não está garantido. Ainda pode mudar. E aí, do lado direito, nós temos a carta da foice, tá? A carta da foice, de uma certa forma, corta a raposa. Corta a raposa. O que acontece? São duas cartas negativas. Elas até falam contra o Lula. Porém, a carta da foice cortando a raposa, né? Uma interpretação possível é a seguinte: Lula tem inimigos, tem desafetos, é óbvio, né? Na posição em que ele está, há quem queira, de alguma maneira, prejudicar ele. E a carta da foice está cortando essa pessoa. Então é como se existe uma ameaça contra o Lula, uma ameaça no ar, mas existe um corte dessa ameaça. E aí a outra carta que vem logo depois já é uma carta muito positiva, que é a carta do jardim, falando de aceitação pública do Lula. Essa carta fala a favor do Lula. E as cartas seguintes, que foi a carta dos peixes e depois a carta da lua, também falam a favor do Lula. Então são 3 cartas contra 2 cartas negativas. 3 cartas positivas contra 2 cartas negativas. A carta da lua fala, inclusive, de reconhecimento público também, junto com a carta do jardim. Tá? Eu vou colocar em algum lugar aqui do vídeo a imagem das cartas para vocês.
né? Então, a carta da raposa ficou no meio, a foice junto da carta da raposa. Aí nós temos a carta do jardim, a lua e a carta dos peixes. Então, o que esse jogo do baralho cigano está me falando é que não está garantido a vitória do Lula ainda. Apesar de ter saído no mapa de astrologia horária, ele tem que ficar esperto com os inimigos. Mas ainda, colocando na balança o conjunto das cartas, ainda tem um resultado positivo. Aí não está descartado que ele ganhe as eleições em 2022. Agora o que eu vou fazer é ver o que o tarô de Waite, tá? Nesse baralho aqui, o que o tarô vai me responder. Então, eu já embaralhei um pouco as cartas. Eu vou escolher 3 cartas. A primeira carta eu interpreto como ponto de partida, a segunda carta como desenvolvimento e o desfecho vem na carta final, na última carta. Vamos ver. A primeira carta saiu a carta da justiça, que é o ponto de partida, tá? Tá aqui a carta, deve ter um significado para isso, já já vamos ver o que pode ser. O desenvolvimento. A carta da força. E vamos ver qual vai ser o desfecho de tudo isso. A carta do carro. O tarô, vou dizer para vocês que saiu muito mais positivo para as eleições do Lula. Então nós temos aqui a carta da justiça, que para mim, quando eu olho, essa carta ela é uma carta positiva, mas ela é uma carta, né, como o próprio nome diz, ela traz a questão da justiça. O que é justo é o que deve acontecer, né? E a gente sabe que o Lula foi inocentado, né? Então, assim, por mais que tivessem acusações, o Sérgio Moro dizia que tinha várias provas contra o Lula, os seguidores do Bolsonaro também afirmando aos 4 ventos que existem provas volumosas contra o Lula, mas a questão é que a justiça liberou. O Lula reconheceu a inocência dele, tá? Não foi provado nada contra o Lula, nada. E aí o que acontece? Ele ganhou força. Aqui o desenvolvimento, uma carta muito positiva. Então, daqui para frente o que está previsto no tarô é que ele vai continuar se desenvolvendo muito bem em sua candidatura até o desfecho. O desfecho aqui, a carta do carro é um desfecho muito positivo, é vitória, né? Então, o tarô está concordando com as previsões do mapa de astrologia horária. O baralho cigano já coloca um pouco de dúvida. Coloca, né, se a gente pegar a carta da raposa junto com a carta da foice no baralho cigano, ele precisa tomar cuidado com os inimigos dele. Cuidado até mesmo com uma tentativa de golpe contra ele. Porém, as cartas seguintes, que aí a gente tem aqui a carta do jardim e ainda pareando a carta da lua com a carta dos peixes, tá? Essas 2 cartas, elas são cartas positivas, elas trazem um prognóstico positivo. Não teve uma carta não saiu uma carta negativa que seja impeditiva para a vitória do Lula, tá? Então, se eu combino aqui astrologia horária com baralho cigano e tarô, me parece que realmente o Lula deve ganhar as eleições no final de 2022 e ele estará presidente em 2023. Vou ver aqui o que os arcanos menores do tarô de Waite me informam, para ter informações complementares, informações adicionais. Vou tirar as cartas agora. Nós temos aqui o 8 de copas, mais uma segunda carta, o 8 de paus, já vou falar o que significa tudo isso. E mais um arcano menor, o 4 de ouros.
Os arcanos menores são lidos juntos com os arcanos maiores. Então, o arcano maior da justiça vem acompanhado do 8 de copas. Tá? Então, o 8 de copas me fala que as questões de justiça do Lula ficaram para o passado. Isso não vai interferir mais na possível vitória do Lula. É uma questão que não vai mais atrapalhar ele. E o 8 de paus mostra um fortalecimento acelerado do Lula, tá? Então ele vai se fortalecer mais ainda, tá? A tendência é essa. Até o dia das eleições, ele só vai se fortalecer de maneira acelerada. E aí você tem a carta do carro com o 4 de moedas. Aqui é a materialização da vitória. A minha interpretação desse 4 de moedas aqui, nesse jogo, nesse contexto, nessa composição, para mim é a materialização da vitória. O 4 de moedas, convencionalmente, não é uma carta positiva, ela é uma carta que indica apegos, por exemplo. Mas vamos dizer assim, na consistência do jogo não cabe essa interpretação. Então, eu interpreto pelo significado do número 4, que é um número de materialização. O 4 de moedas ele também pode representar a materialização. No caso, a materialização da vitória. O arcano maior, ele domina a sua interpretação sobre o menor, tá, gente? Eu tirei os arcanos menores para complementar a interpretação. Os arcanos menores não negam os arcanos maiores. Então, o 4 de moedas aqui, ele representa a materialização da vitória. Então, assim, se eu tivesse que estimar uma probabilidade do Lula ganhar a partir da astrologia horária, que eu comentei no vídeo anterior, e dessa tiragem do baralho cigano e do tarô, eu estimaria aí uma vitória de 70% a 80% para o Lula, tá? A chance desse destino mudar é algo em torno de 20%, no máximo 30% de chance desse destino mudar. Isso significa que não está totalmente garantido, tá? Não está 100% garantido, né, que o Lula vai ser vitorioso. Mas a preponderância de indicações traz uma probabilidade bastante favorável ao Lula. Eu estou apostando que ele ganha, inclusive por tudo que eu estou vendo nos oráculos. Então, essa atualização de previsões, eu termino por aqui. Foi visto astrologia horária no vídeo anterior e aqui eu busquei um afinamento das previsões usando baralho cigano e tarô e, pelo que tudo indica, a preponderância de indicações está favorável ao Lula até o presente momento, além também das próprias pesquisas de opinião que também estão favoráveis ao Lula. Muito difícil que ele não seja presidente em janeiro de 2023. Ainda vou trazer outras considerações e comentários sobre esse assunto nos próximos vídeos. É só você me acompanhar.